Bom, tá no ar. Bem-vindos a mais um episódio do Pequeno Camaleão Podcast. Hoje eu estou com Jennifer Guimarães aqui. Ela que é pedagoga, é mestre em educação e especialista em educação infantil. Jennifer está fazendo um trabalho social que ela está fazendo palestras falando sobre abusos em crianças de 0 a 12 anos. E hoje a gente vai saber mais um pouquinho como é que isso funciona, saber um pouquinho de dados, estatísticas. Eu não conheço nada disso, mas Jennifer conhece tudo. Bem-vinda, Jennifer. Obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço. Deixa eu te perguntar, você tem quanto tempo na área, hein? Eu comecei falando sobre o abuso esse ano. Começou fazendo, já Falando fazendo as sobre- palestras, você diz? Isso, falando sobre a prevenção esse ano, já no modo ativar. Já não legal. Deixa eu te dizer, nessas palestras, quando você decidiu partir para esse ramo de conscientização, que, na minha opinião, é uma coisa extremamente importante, gera muitas dúvidas na cabeça das pessoas. Porque, como eu lhe perguntei aqui no off, você trata de abuso sexual, mas existem várias formas de abuso, não é isso? Existe o abuso psicológico, você diz que bullying é uma forma de abuso, não é isso? Isso. Mas você especificamente fala sobre o abuso infantil. Uma Isso. pergunta que eu quero lhe fazer antes de te entregar a palavra, porque como eu disse, eu não sei, eu não conheço, mas eu sei que eu vou tomar uma aula, vou receber uma aula hoje aqui. É assim, a maioria dos abusos infantis acontecem dentro de casa com familiares? Dentro de casa com familiares. E isso é algo que a gente até coloca como desmistificar o abuso sexual, porque muitas pessoas acreditam que o abusador vai ser alguém estranho, né? Como os pais costumavam ensinar antigamente aos seus filhos, que os filhos não deveriam falar com estranhos, não deveriam ir para casa de estranhos, não deveriam ir para casa daquele vizinho, que a família não tinha muito contato, porque o perigo era o estranho. Mas aí hoje a gente vê que o perigo, ele na verdade, ele mora dentro de casa. Entendi. Então, o boletim epidemiológico do ano passado, ele vai trazer que mais de 70% dos casos de violência contra a criança, eles acontecem dentro de casa. Você me lembrou de um dado que eu não sei se é verídico, que eu vi na internet por esses dias. Você falou que 70% dos casos acontecem dentro da própria casa. E 60% dessa totalidade são feitos por padrastos? Eu vi esse dado essa semana. Não sei se é verdade, tá? Isso. Eu tô certo, então? Então o vídeo não é mentiroso, não. Assim, no geral, eles são homens, né? Então, Sim. esses homens, eles vão se dividir em padrastos, avós, tios, primos. Entendi. Mas tudo tem um começo, né, gente? Imagino eu que um abusador não comece logo fazendo o ato. Sim. Existem as etapas, né? Como é que isso funciona? Me Isso, explica. a gente alerta muito que o abuso, ele não acontece só com o toque físico, ele acontece também sem o toque físico. E esse abusador, ele sempre vai ter um relacionamento com a criança. Sim. Por exemplo, esse abusador, se ele for um tio, ele vai ser o tio mais querido da criança. Porque ele tem um relacionamento com a criança de afetividade. Ele conquista a confiança dessa criança a ponto de conseguir praticar o abuso e ela ficar calada e ela não contar. E aí, quando ela percebe que está ali dentro desse abuso, né, a criança não vai perceber que está sofrendo um abuso como a gente fala, mas ela vai perceber que existe ali algo de errado, que aquilo que está sendo feito contra ela é algo ruim, mas ela já não consegue mais contar. Entendi. Porque muitas vezes ela até se sente culpada, porque ela pensa que deixou. Era tio dela, eu sempre chamava ela para aquele cantinho, para ficar ali no quarto ou em qualquer outro ambiente, e ela ia. Então, esse sentimento de culpa, muitas vezes de vergonha, muitas vezes de medo de contar aos pais o responsável e ter uma reação negativa, ou de ser desacreditada, faz com que ela não conte e permaneça ali presa nesse abuso. Entendi. E às vezes ela quer contar, mas o abusador assim, já tem um tempo de praticar esse abuso, então ele começa a fazer pressão psicológica e emocional. Que muitas vezes é assim, olha, se você contar, os seus pais vão te bater, porque eles sempre te batem. Entendi. E aí é que a gente abre um leque para falar sobre a educação não violenta, né? Essa educação de derrubou água no chão, não fez atividade de casa, vai apanhar. Porque isso faz com que a criança pense, e o abusador fale isso para ela, que se ela contar, ela vai apanhar, porque o que ela fez é feio, é sujo, é nojento. E aí tudo isso vai gerando medo
e ela não conta. Entendi. Ou ele diz assim, olha, se você contar, eles vão me prender. E eu sou o provedor da casa, eu que faço a feira, eu que compro suas roupas. Se você contar e eu for preso, como é que você vai ter comida na mesa? Entendi. Ou se você contar, eu vou matar a sua mãe. É muito... Tem muita ameaça, Isso, as ameaças Entendi. também, principalmente quando é um padrasto. Deixa eu recapitular só para entender. Você disse que geralmente os abusadores são os mais próximos ou os mais queridos. Os mais próximos, mais íntimos. Isso é uma estratégia que os abusadores usam? É por isso que eles se aproximam? Eles já se aproximam com essa intenção? Já tem coisas que comprovam isso também. Na verdade, não é que ele é o tio mais querido do nada. Realmente, ele se faz presente para que ele seja o mais querido, para que ele possa abusar. Isso. Tem até algumas características, porque a gente não pode dizer assim. A gente costuma dizer que o abusador ele não tem cara. Então, nós vamos dar algumas características. Olha, o abusador ele pode agir assim e ele pode não agir assim. Mas isso não vai determinar que aquela pessoa é um abusador. Sim. Porque ele não avisa quem é. Entendi. Por isso que tanto a gente precisa estar atento, a gente adulto, como a gente também precisa ensinar a criança a se proteger. Porque muitas vezes nós não vamos enxergar que aquela pessoa é um abusador. Sim. Ou porque ela é muito próxima à criança, ela tem esse vínculo com a criança. Ou porque, por exemplo, ele é aquele primo que sempre chega e dá um peteleco na orelha, puxa um cabelo, faz uma brincadeira chata. Mas aí por trás ele abusa dessa criança, né? Ele demonstra que é um primo chato, um parente chato, mas ali por trás ele tá abusando. E quais são os pontos que a gente como adulto precisa ficar atento? Aí nós precisamos ficar atentos principalmente aos cuidados com a criança. Alguns cuidados como você vai fazer uma viagem e tem um amigo da família, um parente, e você não deixa a sua criança ir atrás sozinha com essa pessoa no banco de carona. Sim. Muitas vezes acontece isso, é de confiança. Então, vai lá atrás, os pais vão na frente e deixa a criança sozinha. Às vezes, o abusador, ele se usa desse tempo para abusar da criança. Nem sempre é escondido, não, né, gente? Não, nem sempre é algo escondido. Por quê? Quando a gente fala os tipos de abuso, né, com toque físico, então você vai entender ali que pode ocorrer um estupro dessa criança. Ou pode acontecer de passar a mão nas partes íntimas da criança, ou estimular essa criança sexualmente. Esses são abusos com toque. Mas pode acontecer também o abuso sem toque físico, que é o ato de mostrar uma pornografia a ela, um vídeo pornográfico. Sim, eu não estava ou entendendo o que era esse contar abuso. uma piada de cunho pornográfico, ou mostrar as suas partes íntimas a uma criança. Entendi. Isso tudo é forma de abuso. A própria erotização, que tem se tornado muito comum do adulto para com a criança, é uma forma de abuso. A partir daí já é considerado Já abuso. é abuso. Isso, Entendi. você erotizar uma criança, você já está dela. abusando Porque é um abuso dela. psicológico, né? Isso, Faz sentido. e mexe muito também com o emocional dessa criança. E traz consequências negativas, porque você pega uma criança de 3 anos de idade, 2 anos já, você começa a ensinar essa criança danças sensuais, você começa a vestir essa criança, principalmente a menina, como uma adulta, Sim. maquiar essa menina, coloca a menina para dançar, músicas com teor pornográfico, músicas que a letra relatam toda uma relação sexual entre um homem e uma mulher, Entendi. ou até de um homem com mais de uma mulher, ou vice-versa. Então, você está erotizando essa criança e, consequentemente, essa criança vai iniciar uma vida sexual muito antes do tempo. Porque ela vai entender que é normal, né? Porque ela vai normalizar. Entendi. Então, ela não vai viver a infância dela de forma pura, como é para ser vivida. Entendi. E aí ela vai acabar participando também de jogos sexuais. O que são esses jogos sexuais? Ela vai ficar sensual,
ela vai ter curiosidade de ver partes íntimas do outro, de mostrar suas partes íntimas, não vai ter o pudor de mostrar suas partes íntimas. Entendi. Então, por isso que isso são formas de abuso. Parece que é um caminho até chegar no abuso físico. Isso. Entendi. Nem sempre esse abuso vai chegar a um abuso com toque, né? Aquele que a gente imagina. Sim. Que quando fala de abuso, se imagina logo que está acontecendo uma violação sexual. Sim. Mas essas outras formas de fazer com que a criança não viva plenamente a sua infância de forma pura também é uma forma de abuso. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. E aí vai ser uma pergunta no futuro, mas o que eu tô enxergando é que geralmente é a parte masculina que pratica Geralmente, o abuso. Mas acontece casos de mulheres Eu vou chegar também. nesse ponto, mas antes eu quero saber o seguinte. Os pais educam sobre o que você falou. Não deixe ninguém encostar em você, não deixe ninguém trocar sua roupa e tal, só papai e mamãe. Mas aí, como é que faz o pai, então? Então, você aconselha que só a mãe faça essas coisas? Não. Como você está falando, né? Geralmente os pais educam. Muitos pais, eles ainda têm aquele temor de tratar sobre essa questão que a gente chama de educação sexual com as crianças. Ainda tem um tabu. Tá. Então, assim, que tabus são esses? Muitos pais têm vergonha de ensinar às crianças o nome correto de suas partes íntimas. Então, colocam apelidos nessas partes íntimas. Isso não é bom. Eu não diria assim que é errado, mas eu diria que prejudica a criança a aprender... A percepção, né? Isso, a perceber que pode sofrer um abuso. Ou, às vezes, a criança quer contar que sofreu um abuso, mas por não falar o nome correto de suas partes íntimas, ela não consegue comunicar, não se faz entender. Entendi. Então, dentro dessa educação, é importante falar para as crianças quais são os nomes reais de suas partes íntimas. Ainda que você queira colocar um apelido, mas você diz, olha, mas o nome correto é esse daqui. Então, Mamãe e papai ensinar. chama assim, mas o nome correto. Isso. Entendi. E aí também é importante ensinar que não existe no corpo somente as partes íntimas, né? Que a gente costuma ensinar assim, que as que ficam guardadas, né? Meninas com um sutiã, uma blusinha e calcinha, cueca, mas também as partes privadas, partes que são zonas de perigo, que não podem ser tocadas, apesar de ficarem expostas. Por exemplo, a barriga da criança. Sim. Não é legal fazer brincadeiras na barriga da criança, se dá beijo na barriga da criança. Por quê? Porque muitas vezes o abusador, ele se utiliza dessas brincadeiras, cosquinhas, para chegar nas partes íntimas da criança e tocar. Brincadeiras de apertar as coxas da criança, apertar bumbum da criança. Isso não é legal, porque os abusadores, eles se utilizam disso. Então, assim, se o papai, a vovó, tem esse hábito de brincar apertando, apalpando, o abusador vem e faz, e aí a criança não vai saber porque se o pai faz, que a está avó sendo abusada, ela vai normalizar. Entendi. Então, assim, dá beijo na orelha da criança. A orelha é um local que não é para receber esse tipo de carinho, porque pode estimular a criança a sentir alguma sensação que não é uma sensação assim sexualizada como nós adultos sentimos. Sim. Mas que não é o correto, né? Fazer carinho nas crianças em partes que a gente sabe que... Porque é uma sensação nova, né? Então ela liga aquilo, entendi. Isso, que são sensações erógenas. Chama erógeno? Chama assim, Entendi. né? Que futuramente, quando ela liberar os hormônios sexuais, ela vai sentir. Sim. Então, assim, o próprio comportamento de selinho, que alguns pais têm com os filhos, a gente diz que é um fator de risco. O selinho? Né? O selinho. Não quer dizer que se a criança receber selinho dos pais, ela vai sofrer um prejuízo, assim, todas as crianças. Mas é um fator de risco, por quê? Tem abusador que gosta de beijar a criança. Entendi. E aí o abusador, ele pode beijar a criança e ela normalizar.
Porque se o pai Porque faz... o pai faz, a mãe faz. Sim. Mesmo que a mãe diga assim, olha, é só a mamãe, é só o papai. Mas é preciso voltar ao entendimento de que o abusador não é uma pessoa estranha. Sim. É uma pessoa que a criança gosta. Confia também, Confia. Né? Então, por isso que ela vai deixar. Sim, eu entendi. E vai normalizar aquilo dali. Ela não vai entender que ela está sendo abusada ou que aquilo é um caminho para que aconteça um abuso. Entendi. Quando você falou sobre outras formas de abuso, me gerou uma curiosidade, que você falou que é erotização, né? Mostrar vídeos, piadas de cunho sexual. Isso, minha forma leiga de entender, isso é um caminho para chegar no abuso, como é que fala? Com o toque. Mas nem sempre acontece... Nem sempre acontece com o toque, porque a gente não pode entender que é um caminho, é um tipo de abuso. Sim. A criança ela está sendo abusada também. Porque quando a gente fala criança, são crianças pequenas, assim, crianças da primeira infância, 5 anos. A gente tem dados de que as crianças até 10 anos de idade já vão ter visto um vídeo de pornografia. Sim. Ou dentro de casa, ou na escola. Sim. Porque elas têm estado muito vulneráveis a esse tipo de conteúdo. E quando a criança ela vê um vídeo de pornografia, ela se entende, os psicólogos entendem, que é como se ela estivesse sofrendo um estupro em sua mente. Porque ela está vendo aquela cena, aquele conteúdo de teor sexual, muitas vezes agressivo, e ela não compreende aquilo. Sim. Ela não compreende aquela cena que está acontecendo. Às vezes ela vai tentar reproduzir, então pode acontecer da criança querer reproduzir com seus amigos da escola, da criança querer reproduzir com um primo, com uma prima com quem brinca. Entendi. Entendeu? Um comportamento porque ela quer reproduzir para entender o que foi aquilo que ela viu. Entendi. Ou então a criança vai ver esse vídeo, né? Se ela já for uma criança maiorzinha, 7, 8 anos, e ela vai pensar, então é isso que os meus pais fazem quando eles estão no quarto. E muitas crianças começam a ter rejeição aos pais, a ter nojo dos pais, ou ter nojo do pai, não querer que o pai encoste na mãe, porque para a criança aquilo ali é uma violência, ela não compreende o que é o ato sexual. Entendi. Então, por isso que a pornografia ela também é um tipo de abuso contra a criança. A pornografia é nociva não só para a criança, é nociva para o adulto até também. Morrer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso mesmo. E qual o tipo de dano que esses abusos... Vamos começar pelo sem toque, tá? Qual o tipo de danos que ele causa nessa criança quando ela vai lá se tornando adolescente, quando ela vai crescendo? Porque você falou que mexe com o cérebro dela. Isso, são muitos, né? São variados. A gente também não pode dizer que toda criança vai responder com as mesmas consequências. Sim. Vai sofrer os mesmos danos. Né? Uma criança, ela pode ter sofrido um abuso na sua infância e ela ter uma vida adulta como se nada tivesse acontecido. Sim. Ou ela pode ter bloqueios durante toda a sua vida. Que tipo de bloqueio? Dificuldades de relacionamento. Entendeu. Dificuldades de relacionamento, não só relacionamento homem e mulher, relacionamento amoroso, como relacionamento de confiança em outras pessoas. A pessoa que ela confiava abusou dela. A pessoa que ela confiava abusou dela. Faz sentido. Então, ela pode desenvolver essas dificuldades. Ela pode desenvolver ansiedade. Transtornos psicológicos também? Transtornos psicológicos, depressão. Muitos abusadores foram abusados na infância. Sim. Então, eles repetem aquilo que eles sofreram. Mas ele repete porque ele acha que é normal? Ou depois que ele fica adulto, mesmo ele sabendo que é errado... Mesmo sabendo... Então, ele tem algum problema neurológico, né? Algum problema psicológico, desculpa. Esse abuso que ele sofreu na infância acarretou em um problema psicológico, porque hoje, mesmo ele sabendo que é errado, ele pratica. Ele pratica o abuso. Sim. Eu não diria que é um problema psicológico, né? Quando a gente fala de abusadores e aqueles que são pedófilos,
alguns psicólogos, porque isso diverge, né? Tá. Alguns psicólogos vão entender que existe aquele pedófilo, abusador, que ele tem um problema psicológico. Então, ele só guarda conteúdos de pornografia, mas ele não pratica o ato. Né? Eles vão ter entendimento. Mas isso, se pegar pesquisas, é uma estatística, assim, muito pequena. Né? A maioria dos pedófilos, eles vão praticar o abuso. Sim. Então, apesar de alguns abusadores eles terem sofrido o abuso em sua infância, eles abusam porque se constrói, a própria sociedade também constrói a ideia do homem predador. Sim. Num teor sexual. Tá. Então, há também uma cultura E você acha que essa cultura influencia? que leva a esse comportamento, né? Não seria, assim, um transtorno. Sim, é isso que eu ia perguntar. Não seria Porque eu já vi uma discussão, existe uma transtorno. discussão muito grande, falando especificamente dos pedófilos, que tem que ser tratado como criminoso ou tem que ser tratado como um doente? Justamente é essa discussão, né? Que alguns psicólogos entendem que há ali um transtorno. Eu, particularmente, sou do time que não entendo como um transtorno. Entendi. Eu entendo como um crime que deve ser punido. Entendi. Mas vamos voltar lá para os problemas que acarretam e as Aí coisas pode acarretar depressão, transtornos alimentares. Também alimentares? Tanto para a criança comer muito ou para comer pouco. Né? A gente tem uma conversa com a criança que é assim, olha, coma todo o seu almoço para você ficar forte e bonita. Sim. Forte e bonito. E aí a criança pode querer não comer mais para não ser forte nem bonito. Porque ela acha que se ela for forte e bonita, alguém vai abusar dela. Isso. Entendi. O abusador vai continuar abusando dela. Entendi. E as crianças abusadas, em sua maioria, elas são meninas. Sim. Né? Os meninos são abusados, mas as meninas são em escala maior. Entendi. Ou então ela pode pensar, eu quero comer muito, vou comer muito, muito, muito para ficar bem forte e conseguir lutar com o abusador, empurrar e ficar forte e me proteger. Existem relatos de crianças que falaram isso? Isso, existem relatos, né? Os psicólogos que fazem esse atendimento, eles contam esses relatos. Sim, que as crianças chegam nos consultórios e fazem. Então, porque acaba que a criança não conta nada disso para papai e para mamãe, mas para o psicólogo ela acaba se abrindo e contando essas coisas. Às vezes a criança conta e às vezes ela dá indícios, né? Ela demonstra com o comportamento que algo de errado está acontecendo. O pai e a mãe não conseguem perceber o que é isso. Leva para o psicólogo. E aí o psicólogo fazendo atendimento descobre que ali é um caso de abuso. Então vai ter várias situações, né? Várias nuances, né? Isso, situações que a criança conta e precisa da ajuda psicológica para superar aquele trauma. Sim. E situações que a criança não conta, mas que os pais percebem que tem algo de errado ali e que levam para o psicólogo e ali no consultório é descoberto que essa criança estava sofrendo um abuso. Uma coisa que não ficou claro para mim foi, o abusador, geralmente, nem sempre, mas segundo você falou, geralmente os abusadores foram abusados também. Se isso gera um transtorno psicológico, aí esse cara cresceu e está abusando, e eu concordo com você, e passa a ser criminoso. Mas ele tem um transtorno psicológico, o que fazer com isso? Mas aí, vamos esmiuçar bem os tipos de abuso. Tá. Né? Se é um menino que foi exposto à pornografia, se é um menino que foi exposto a comentários do tipo, eita, esse aí vai crescer e vai ser pegador. Sim. Isso é um tipo de abuso. Sim. Ele foi abusado na infância. Ele pode não ter sofrido o abuso com um toque físico. Mas então Mas preciso ele separar... sofreu abuso sem toque físico. Mas eu preciso separar esse que sofreu abuso com toque físico, então ele tem problema psicológico, o outro é só um safado? Tanto, é aquilo que eu disse a você. O meu entendimento é de que não é um transtorno... Até o que foi abusado. Psicológico, Porque você sabe que aquilo não foi bom. Entendeu? Entendi. Você é um adulto que tem a consciência de que aquilo não foi bom. Entendi. Então, eu não entendo que seja um transtorno.
Eu, particularmente, não entendo que seja A comunidade transtorno. científica discute isso aí, mas, mas os psicólogos, eles vão divergir nesse entendimento. Entendi. Tá, me volta falando. Eu entendi que os transtornos que geram lá na frente é depressão, não querer Depressão, comer. ansiedade, distúrbios alimentares. Suicídio também? Suicídio, desenvolvimento escolar, ou a criança pode ter um elevado interesse pela escola, como uma forma de se refugiar daquilo que está acontecendo com ela, ou ela pode perder o interesse pela escola, ter déficit de atenção, e muitas vezes isso ser provocado por um abuso. E tudo isso liga o sinal de alerta dentro de casa para papai e para mamãe. Para isso servem suas palestras, né? É um sinal de alerta. Não quer dizer que se a criança de repente comia feijão com arroz, não quer mais comer, está sendo abusada. Não. Mas os pais, eles têm que observar o comportamento da criança e cogitar a possibilidade de ter ocorrido ou de estar ocorrendo um abuso sexual. Entendi. Geralmente as crianças não se abrem para os pais? Isso. Geralmente as crianças não contam. Não contam falando. Entendi. Pela vergonha, pelo medo. Entendi essa parte. Mas conta com o comportamento, porque o comportamento vai falar mais alto. E como o pai não tem o conhecimento, ou a mãe o conhecimento do comportamento, é ideal que leve no psicólogo. Isso, porque lá e pode aí ser muitas vezes é descoberto com a ajuda de um psicólogo. Isso torna a sociedade doente, né? As pessoas crescem, como você falou, chega até o ponto do suicídio. Existem canais de ajuda para essa galera? Olha, a melhor forma de ajudar é levando toda criança que sofreu um abuso, ela precisa fazer um acompanhamento psicológico. Entendi. E aí, quando, por exemplo, você faz uma denúncia, uma notificação ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar, ele vai dar esse amparo. Vai fazer um encaminhamento lá para o profissional. Isso, tanto a questão, né? a questão de buscar a justiça no sentido desse abusador ser preso, no sentido de tirar a criança desse ambiente em que ela está sofrendo essa violência, como também de conduzir a um acompanhamento psicológico. Eu vi que foi aprovada uma resolução no Senado aí essa semana, ou foi semana passada, eu vi Damares falando, a senadora, que denúncias de abuso agora podem ser feitas com até 20 anos. Isso. Não é? Até 20 anos depois, a pessoa já adulta, agora ela tem um entendimento, consegue denunciar. Sim, porque muitas pessoas foram abusadas e só vêm compreender que foram abusadas quando chega na idade adulta. Entendeu? É que elas compreendem que sofreram esse abuso. E aí elas ainda têm esse tempo para fazer a denúncia. Qual tipo de conselho que você dá para pai e para mãe com crianças de 0 a 12 anos dentro de casa? Além desse tipo de atenção que você falou, mas que tipo de conselho, o que mais os pais precisam fazer para proteger suas crianças? Os pais precisam estar alerta em praticar a educação sexual em casa, que é essa educação desde pequenininho, ensinar as partes íntimas de forma correta, ensinar que ninguém pode tocar, ensinar a criança quem é a sua rede de proteção, que vão ser as pessoas que ela pode confiar. Por exemplo, só quem cuida da criança em casa é a mãe e o pai. E se for um bebê, a mãe e o pai têm a liberdade de participar do cuidado da criança. Sim. O pai pode tranquilamente dar um banho na menina, trocar a sua fralda, cuidar do seu filhinho também, e a mãe e vice-versa. São os pais, são os cuidadores dessa criança. Se tem uma avó que é cuidadora, ou uma babá, ou a professora, a cuidadora da creche. Eu ia perguntar sobre a educação sexual nas escolas, exatamente isso aí. Vai ensinar, olha, só quem pode tocar nas suas partes íntimas são essas pessoas, e tem que ser um toque bem rapidinho, só para passar uma pomada ou um remedinho, ensinar a criança que tipo de toque ela pode receber. E aí ensinar também as suas partes privadas, né? Que foi aquilo que eu falei. Barriga, isso, orelha. partes que estão expostas, mas que não são para serem tocadas. Sim, né? Entendi. E é preciso também trabalhar bastante a questão da educação emocional. É preciso que os pais construam uma forma de educar os seus filhos
num relacionamento de confiança. A gente escuta muito dizer que a adolescência é uma fase de rebeldia, que quando chega na adolescência os filhos não querem mais saber dos pais, não querem mais ser amigos dos pais, eles querem os amigos da escola, eles querem conhecer o mundo. Mas isso aí é um mito, é algo que precisa ser desfeito, porque os filhos eles precisam construir um relacionamento de amizade com os pais. Sim. Como é que esse relacionamento ele vai ser construído? A partir de uma educação em que o filho não tenha medo do pai. Eita, eu quebrei o copo. Aí eu vou esconder, vou jogar no lixo. Não vou contar, porque se eu contar, o meu pai vai me bater, minha mãe vai me botar de castigo. Não é legal que a criança cresça com esse comportamento, com esse medo dos pais. Porque isso faz ela perder a liberdade de poder ele contar precisa ter a qualquer confiança coisa, né? de chegar e dizer, olha, mãe, olha, pai, eu quebrei o copo. E agora, o que é que a gente faz? Ah, filha, a gente compra outro. Não tem problema, filho, você quebrou o copo. O que é que a gente pode fazer para você não quebrar mais o copo? Então, ter esse tipo de educação para que essa criança cresça confiando nos pais. Entendi. A ponto de, quando chegar as perguntas sobre sexo, ele ter confiança, segurança, liberdade para procurar os seus pais. Entendi. E tirar todas as suas dúvidas. Porque se eles não têm confiança de tirar com os pais, eles vão tirar lá fora. Sim. E aí lá fora nem sempre a resposta, o conhecimento que vão adquirir vai ser um conhecimento correto. Benéfico, né? Benéfico. Entendi. Isso Deixa eu te mesmo. perguntar, você falou sobre a educação sexual dos pais, e agora eu quero entender a diferença dessa educação sexual feita dentro de casa para a educação sexual na escola, já que papai e mamãe ensina que ninguém pode pegar. Então, o que é que a escola ensina? A escola deve ensinar da mesma forma. Tá. O que vai diferenciar é que em casa essa educação ela vai acontecer de forma informal. Aí você vai dar banho no seu filho. Olha, filho, eu tô lavando o seu bumbum. Enquanto lava, fala né? que não pode, entendi. É a educação informal. A educação formal nas escolas, ela vai acontecer em forma de oficinas. Você vai preparar todo o ambiente, você vai mostrar a criança por meio de um fantoche, um bonequinho, quais são as suas partes íntimas, as partes privadas. Você vai contar uma história, falando para ela sobre os toques que ela pode receber, toques de carinho, toques que não pode receber, Entendi. Brincadeiras que ela pode ter com o outro, brincadeiras que ela não pode ter. Tudo assim feito de forma lúdica para a criança. Essa né? educação sexual... Essa é uma educação formal. Essa educação sexual feita dentro das escolas ensina os alunos, as crianças, a não ter esse tipo de brincadeira, não só com o adulto, mas nem com seus coleguinhas do lado. Nem com seus coleguinhas. Por exemplo, a questão do selinho. A criança que recebe o selinho dos pais, provavelmente ela vai querer dar selinho nos seus colegas. Entendi. E assim, o menino vai querer dar selinho nas meninas e as meninas nos meninos. Por quê? Porque eles veem esse comportamento dentro de casa, né? Na maioria das famílias. Sim. É esse comportamento que elas veem. Então, elas vão reproduzir. Porque tudo que a criança vê... Ela encara como normalidade. Ela reproduz. Isso. Sim. Me fala um pouquinho aqui, só porque a gente pulou lá, mas me gerou uma curiosidade. Você falou que a maioria dos casos de abuso são feitos por homens. Mas também tem os casos... Tem os casos de mulheres. E o comportamento das mulheres é o mesmo do homem para chegar ao abuso? É o mesmo do homem. Existem casos que acontecem em escolas, por exemplo, em creches. Cuidadoras que quando vão dar banho na menina ou no menino abusam dessa criança. Sim. Qualquer toque que não seja do pai ou da mãe, assim, nesse caso, qualquer toque que não seja do pai e da mãe nas partes íntimas é um abuso. Qualquer toque que não seja para cuidado. Entendi. Qualquer toque que tenha um teor sexual. Se a cuidadora que abusou a criança, ela tocou as partes íntimas da criança para estimular a criança, entendi, ou para sentir prazer naquilo, é um abuso. E a criança precisa saber identificar isso. Precisa saber identificar. Não tá isso, ela precisa identificar. Se ela recebeu um toque para passar uma pomadinha, ou se ela recebeu um toque agressivo. Entendi. Ela precisa identificar a diferença do toque. Entendi. Na sua opinião, agora é questão de opinião. Na sua opinião, a educação sexual para crianças dentro da escola precisa começar a partir de que idade? Precisa começar desde a educação infantil. 2 anos?
Isso. Já no primeiro aninho de creche, já começar a aprender. Porque a educação sexual, ela precisa acompanhar o desenvolvimento da criança. Tá. Né? A educação sexual para uma criança de 2 anos é ensinar as partes íntimas. Tá, entendi. É ensinar as partes íntimas e as partes privadas, tem que estar sempre guardadinha se a criança usa fralda. Ensinar que tem que estar sempre guardadinha com a fralda, com uma calcinha, uma cueca. Então, é esse ensino que vai ser dado. É o básico do básico pro avançado, Isso, né? Isso, você vai Entendi. aumentando. Entendi. Né? Entendi. O ensino que você dá a uma criança de 2 anos não é aquele que você vai dar a uma criança de 10 anos. Sim, é isso que eu ia te perguntar. Deixa eu ver como é que eu formulo essa pergunta para ficar bem clara. E quando chega a parte da descoberta sexual das crianças? Porque não existe uma idade, não. A partir de 12 isso acontece. A partir de 11, não existe essa idade, né? Sei lá, a partir dos 9 até 13, 15. E quando começa essa descoberta sexual da criança, eu vou dizer com 9 anos, só para ficar claro o meu entendimento. Sim. Com 9 anos, e você cuida da criança de 0 a 12. Então, ela ainda está nesse treinamento de descoberta. E agora, como é que você faz com essa criança de 9 anos que está começando a entender sua sexualidade, a descobrir sua sexualidade, junto com aqueles outros alunos dentro da sala? Agora ela quer pegar na barriga, e aí? Uma coisa que é importante a gente entender é sobre a sexualidade. Né? Quando a gente fala de sexualidade, muitas pessoas pensam no sexo. Mas a sexualidade ela é mais abrangente. Né? A sexualidade, vamos dizer que ela é um círculo maior e o sexo é um círculo menor. O sexo você fala o ato? O ato. Entendi. É o círculo menor que está dentro da sexualidade. Então, a sexualidade ela vai ser trabalhada desde a infância. Tá. Na barriga da mãe, a criança ali já tem sexualidade. Como é que isso se manifesta? Quando a mãe fala com o bebê, a mãe, o pai, e vai reconhecendo a voz, a mãe toca na barriga e o neném lá dentro sente que aquele toque é o toque de sua mãe. Sim. Então, ela se dá muito por meio da afetividade, dessa construção dos laços afetivos, né? Essa construção de relacionamentos, o emocional. A sexualidade infantil, ela trata desse desenvolvimento. Sim. Dentro dessa sexualidade, uma criança com 3, 4 anos de idade já pode perguntar, mamãe, como foi que eu cheguei na sua barriga? Ou como foi que eu saí da sua barriga? Sim. E aí, muitas vezes, os pais contam uma gracinha, né? Que foi Foi a cegonha, sim. foi uma sementinha que, então é que errado o papai plantou. a mãe explicar dessa forma? Não é correto, porque isso é igual à história do Papai Noel. Você conta a vida inteira a criança que o Papai Noel deixou o presente. Sim. Quando a criança cresce um pouco mais e descobre que aquele presente não era Papai Noel, ela vai assim ficar decepcionada, Sim. porque ela viveu a vida inteira uma fantasia, ela acreditava de verdade que o Papai Noel vinha e deixava aquele presente. Mas nunca existiu o Papai Noel. Entendi, Então, entendi. assim, a criança passa a pensar, se me enganou com isso, vai... Outra coisa que eu perguntar não vai me responder a verdade. Ela faz o link. Se é capaz de Isso. roubar 10 centavos, pode roubar um banco. Isso, justamente. Entendi, Então, entendi. é por isso que a gente precisa contar a verdade para a criança. Essa é a importância do que você falou no começo da nossa conversa, de chamar os órgãos pelo nome deles. Isso, e aí a gente vai responder como? Vai explicar todo o ato sexual para o nascimento de um bebê? Não, mas a gente vai dizer, olha, filho, o papai, você é fruto do amor do papai e da mamãe. Entendi. O papai e a mamãe se amam muito e através do amor, do carinho deles, você nasceu. Se for uma criança pequenininha, mas aí essa criança, ela já tem 7, 8, 9 anos de idade. E aí você já vai responder com mais detalhes. Entendi. Você já vai dizer, olha, filho, você nasceu do amor, do carinho do papai e da mamãe. Quando as pessoas são adultas e querem construir uma família, elas querem ter... Você vai contar uma história bonita, uma história romântica. Entendi. Pega o álbum da família, o álbum de fotos da gravidez. E então, filha, eles se amam muito, eles fazem muito carinho um no outro. Filha, eles fazem tanto carinho um no outro que eles ficam até sem roupas. E quando eles ficam sem roupas, as suas partes íntimas também se gostam. E elas se tocam. E aí o papai tem uma sementinha que entra
Na mamãe. Que entra pelo órgão da mamãe. E aí foi gerado lá dentro da barriga da mamãe. E aí você contou como que acontece. De uma forma mais leve. De uma forma leve para uma criança de 9 anos Sim. de idade. Sim. Né? Se essa criança já tem 10, 11 anos de idade, você já pode contar com mais detalhes. De como foi que a semente, os órgãos, você já contou que os órgãos do papai e da mamãe também fazem carinho, também existe tanto amor que eles precisam ficar despidos. Sim. Mas aí você agora já pode contar de uma forma mais clara para essa criança, que né, já está quase entrando na adolescência, como que aconteceu esse ato sexual. Entendi. E aí ela vai compreender, e não vai ser daquela forma assim, dela ficar escandalizada. Ela vai compreender como é que acontece a reprodução de uma forma bonita, cheia de amor. E é a sua própria história. As crianças gostam de ouvir da sua própria história. É importante conversar com as crianças também sobre as mudanças no corpo. Uma criança, 8 anos de idade, ela já precisa saber das mudanças que ela vem sofrendo no corpo. O nascimento de pelos nas partes íntimas, nas axilas, como deve ser a sua higiene a partir dessas mudanças. Sim. Falar sobre a menstruação para meninas e para meninos também. É importante que o menino também conheça. E o menino também precisa entender sobre a menstruação, porque às vezes ele tem uma amiguinha que menstruou e não sabe lidar bem ainda com a menstruação, sujou a roupa. E aí, ao invés de fazer aquele alarde, sair contando para todo mundo que a amiga tá com a roupinha suja, ele vai chegar lá e ele vai dizer, olha, a sua roupa sujou, você precisa de ajuda, você quer que eu chame a professora, você quer o meu casaco, ele vai ter Você acaba formando um ser humano melhor, ele né? vai ter essa empatia, ele já vai aprender a ter essa empatia pelo feminino, né? Entendi. Ele vai entender também, aquilo não vai ser coisa assim. Tem homens que eles vêm entender sobre a menstruação quando eles se casam, ou quando tem um relacionamento... Porque o pai e a mãe nunca explicou pra ele. Isso, porque ele não entende o que é o período menstrual, ele não entende o que é a TPM, ele não entende o que é a mudança de humor da mulher, sim, as necessidades dela quando está nesse período, e tudo isso tem que ser ensinado desde criança. Entendi. Também ensinar para o menino sobre a seminarca, a gente fala muito da menstruação. Mas os meninos também precisam conhecer sobre as mudanças no corpo deles, sobre a ejaculação. Também é um assunto que eles precisam ter conhecimento já com 8, 9 anos de idade. Para que não vire um bicho de 7 cabeças, isso, né? E para que não seja assim uma coisa de outro mundo quando acontecer. Sim. Ele precisa saber o que vai acontecer com o corpo dele. Ele precisa entender as mudanças que aos poucos estão acontecendo. Entendi. Deixa eu te perguntar, essa criança lá que pergunta pro pai e pra mãe, começa a falar sobre sexualidade a partir dos 3, 4 anos. Você acha que isso é muito advindo da internet? Então, talvez a criança muito novinha não tenha que ter tanto tempo de tela na internet, porque vai trazer muitas informações que talvez não seja nem a hora dela descobrir? Vai depender da pergunta que a criança fizer. Sim. Uma criança de 4 anos de idade, ela está na fase do porquê. Ela está na fase da curiosidade, da investigação. Sim. Então, ela vai perceber que as mulheres ficam com a barriga grande e elas dizem, tem um bebê aqui dentro. Então, elas vão querer saber como é que ele entrou, como foi que ele entrou, como é que ele vai sair. É uma curiosidade normal da criança. Sim. Ela vai ver o corte da mamãe ou de alguém, se teve um filho, né, cesariano. Ela vai perceber, com 4 anos de idade, a criança começa a perceber as diferenças entre ela e o outro. Com 4 anos ela começa a perceber? Pode ser antes de 4, né? A gente fala 4, mas a gente sabe que quando se trata do ser humano, nada é assim exato, né? Então, exato. Mas por volta dessa idade aí, ela vai perceber que ela é diferente do menino, que meninas fazem xixi sentada, meninos fazem xixi em pé. Entendi. Meninas têm vulva, meninos têm pênis. Por que é diferente? Será que eu vou ter, a menina pode perguntar, será que eu vou ter ainda também ou o meu órgão vai ser sempre assim? Entendi. Por que as minhas partes íntimas é diferente da mamãe, do papai, né? Uhum. Se a mãe tiver o hábito de tomar banho com a filha pequena e isso que ela eu perguntar, e se o pai tiver costume de tomar banho com a filha pequena, a mulher, é errado então?
Ó, isso também é um comportamento que vai depender das famílias. Entendi. Com 6 anos de idade, a criança ela já tem um pudor de querer a sua privacidade. Ela já tem um pudor de não querer mais ir para usar o banheiro com porta aberta, não querer mais que qualquer pessoa faça a sua higiene ou ajude ela a fazer a sua higiene. Sim. Não querer mais se trocar na frente de todo mundo ou correr pelada pela casa, como acontece com 4, 3 anos de idade. Sim. Então, aí vai depender da família querer ou não continuar tomando banho com os filhos. Entendi. Se é uma família que não quer mais tomar banho com os filhos, que quer essa privacidade, após os 3 anos de idade já é uma boa idade para romper com esse comportamento. No meu pensamento leigo, eu acho que o ideal é esse, né? Tá crescendo, já vai mostrando para ela que porque existem coisas que são justamente individuais. desperta já a curiosidade, Exato. A criança já consegue compreender a diferença dela para o outro. Entendi. Então, após os 3 anos é a idade que os pais já não tomam mais banho com os filhos. Pode acontecer também da mãe continuar tomando banho com a filha, Sim. Sim. porque são pares, mas não tomar mais banho com o menino. E o pai do mesmo jeito, né? Tomar banho com o menino, mas não tomar banho Entendi. com a filha. Entendi. Mas isso assim vai depender do comportamento familiar. Entendi. Eu, na minha construção familiar, prefiro que após os 3 anos o pai não tome mais banho com a filha. Menina. E aí, para a mãe continuar com a menina, vai depender aí se a criança também vai sentir a liberdade. Sim. Outro ponto importante de falar é que é preciso nessa educação sexual ensinar o consentimento e a privacidade à criança. Faz parte também da educação sexual. Faz parte também da educação sexual. Entendi. Às vezes a menininha, o menininho começa a crescer e não quer mais que a mãe veja se trocando, né? Já sabe tomar banho, já sabe vestir a calcinha, sabe vestir a roupa, já sabe fazer sua higiene. Então, não quer mais que a mãe veja. E aí a mãe faz assim, ou o pai... Ah, mas eu te limpei, eu vi tudo aí, agora não quer mais me mostrar, deixa de besteira. Mas aí você está quebrando uma coisa que é saudável para a criança. Uma coisa que é saudável para a criança, que é a Entendi. construção da privacidade. Quer dizer, porque tudo que é, como você falou, tudo que acontecer com a criança aqui na infância, ela faz o link de normalizar. Sim. Se eu não preciso ter privacidade com meu pai, com minha mãe, com minha avó, com meus tios, qualquer pessoa que chegar em casa e a porta do banheiro estiver aberta, eu nem ligo. Sim, Porque não foi construído nela o princípio da privacidade. Então, isso faz parte da educação isso sexual faz também. parte da educação sexual. Sabe uma dúvida que você me gerou? Vamos lá. A educação sexual é importante que aconteça em casa, com o pai e a Com mãe, certeza. quem cuida, e é importante também, na sua opinião, que aconteça na escola. Aí me levantou um ponto. Se a professora lá, que cuida dela e está fazendo educação sexual, se o jeito dela tratar essa criança lá na hora de pegar a pomada, de passar a pomada, como você falou, se a criança liga que aquela pessoa está ensinando a ela o que não deixar as outras pessoas fazerem, e ela está fazendo, está pressionando um pouco mais, mas não, ela não, porque se ela que está me ensinando, como é que o pai e a mãe ficam ligados nisso? Então só coloca em escola que tem câmera? Isso é assim, um assunto muito delicado, porque hoje os pais, eles têm tido esse medo, né? Sim, e eu acho que é justo. Porque existe a necessidade de deixar o filho na escola para ir trabalhar, e quando não, existe o tempo da criança precisar ir para a escola. Sim. Chega a uma certa 4 anos de idade, a criança obrigatoriamente precisa ser matriculada. Sim. Então, mesmo que uma mãe cuide do seu filho até uma certa idade, vai chegar o tempo de levar para a escola. Sim. E aí, muitos pais têm pedido acesso total a câmeras da escola e muitas escolas não querem ceder. Muitas escolas fazem recortes, mandam só uma parte, que bota ali no grupão, ou então exige que o pai e a mãe vá na escola, ficar olhando na sala das câmeras, mas não libera para ter em casa o monitoramento. Sim. Então, tem toda essa situação, mas que está no direito dos pais
querer ter acesso ao que está acontecendo dentro da escola por causa desses riscos. Sim, eu entendo. E assim, meu jeito, como eu falei, especialista aqui é você, mas eu sendo pai, se eu peço acesso às câmeras e a escola diz que não vai me dar, que vai mandar reporte, eu já não confio na escola. Eu já não confio. Aí o ideal é você procurar a escola que você sinta segurança. Sim. Porque você precisa se sentir seguro, sair de sua casa para o seu trabalho e estar lá seguro de que sua criança está segura e você está monitorando. Até porque para o pai e para a mãe passar seu dia trabalhando, fazendo seus afazeres diários, ele tem que estar muito tranquilo do que o filho dele, do que está acontecendo com o filho dele, né? Com certeza. Porque o risco é muito grande e quando Muito você grande. fala é assim, ó, o risco do abuso no momento é enorme, mas o transtorno psicológico que isso vai trazer para o meu filho é pro resto da vida resto dele. da vida. E assim, possa ser que a criança seja abusada e ela já inicie as consequências do abuso. Possa ser que só depois, na vida adulta, é que ela comece a manifestar Sim. as consequências desse abuso. Isso vai depender muito de como o cérebro dela vai reagir àquela violação que ela sofreu. Eu não sei, viu? Me corrija se eu estiver errado, mas é a minha opinião. Então, o trabalho de educar é do pai e da mãe. Da escola é só ensinar mesmo. O trabalho de educar é do pai e da mãe, é em casa. A escola ensina. E esse ensino, ele precisa ser um ensino eficaz. O que acontece? Muitas escolas, elas estão realizando a educação sexual, mas elas não estão realizando de forma adequada. Não está fazendo as coisas didáticas do jeito que você está falando. Está Muito, falando e pegando. E o conteúdo, muitas vezes, a escola não faz distinção daquilo que ela vai ensinar para uma criança de 2 anos de idade e para uma criança de 10. Usa o mesmo Junta material. tudo na mesma sala e usa o material. Entendi. Então a responsabilidade que traz para a mãe e para o pai é muito grande. E a escola também precisa começar a capacitar os seus profissionais para oferecer esse ensino de forma adequada. Por quê? Porque é importante que a escola participe desse papel. Porque a gente fala muito do pai e da mãe como principais cuidadores. Mas, infelizmente, nem sempre a criança tem o pai e a mãe como rede de proteção. E explica essa parte, eu não entendi. Às vezes, a criança vive num ambiente de violência física, de violência psicológica, de violência emocional e sexual. Então, os protetores dela não é mais o pai e a mãe. Se eles praticam esse abuso, eles não podem ser E aí ela vai se considerados refugiar protetores. onde? Entendi. Muitas crianças vão se refugiar na escola. Entendi. Muitas crianças vão ter como figura materna a própria professora. Entendi. Principalmente quando elas são pequenininhas. E aí a escola precisa estar qualificada para ensinar de forma adequada essa educação sexual, e não só sexual, mas também emocional. Porque a educação sexual ela precisa caminhar junto com a educação emocional. Porque a nossa formação ela começa pelo emocional. Quer dizer, a gente diz assim, a criança tem que ensinar, tem que aprender o princípio da privacidade. O princípio da privacidade envolve as emoções. O seu bem-estar, o seu autocuidado, a sua autoproteção, o se sentir segura, tudo isso passa pelas emoções. Entendi. Então, a escola precisa estar preparada para ofertar esse ensino. As escolas hoje têm tido muita preocupação de ensinar o adolescente a praticar o ato sexual de forma segura, para não contrair a gravidez na adolescência, para não contrair doenças, mas tem se esquecido dessa base. Entendi. Dessa base que é ensinar a criança a se proteger. É isso que eu ia falar, é uma rede de proteção, abuso, né? É como uma rede. Então a família e a escola precisam dar precisam sim para caminhar criar juntos. uma rede de proteção para essa criança. Isso, eles precisam caminhar juntos, ter o mesmo diálogo. Tanto que se a escola quer fazer um trabalho de prevenção, é preciso fazer uma reunião com os pais. Dizer, olha, nós vamos... os dados do abuso são esses. Precisa apresentar o material que vai ser apresentado para a criança antes para os pais. Isso. O Anuário Brasileiro que apresenta, né, os dados de segurança pública, ele coloca que houve no ano passado cerca de 822 mil notificações de abuso. Sim. Então, se a escola diz, olha,
os dados são esses daqui. Então, nós precisamos fazer um trabalho de proteção com as crianças, explicar que os abusadores são pessoas de perto, são pessoas que têm vínculo com as crianças, e mostrar aos pais como é que vai ser feito esse trabalho, porque os pais precisam saber o que é que está sendo ensinado na escola. Sim, porque senão a criança passa a ser uma propriedade do Estado. Isso, e para que quando essa criança chegar em casa, não chegar com surpresa. Não chegar um menino de 5 anos que teve uma aula com uma criança de 11 anos e a aula foi sobre como usar um preservativo. Sim, isso não é aula para uma criança de 5 anos de idade. Faz sentido. Então, a escola precisa colocar para os pais como é que vai ser feita essa dinâmica, como é que vai ser feito esse ensino de proteção. Você sabe me dizer se existe treinamento para os professores nessa área? Existe treinamento. Existem já os treinamentos que o próprio Estado disponibiliza para os professores. Existe o treinamento, existe a campanha do Faça Bonito, sim, que é justamente a campanha que fala do Maio Laranja, e que ele tem todo um material que prepara pais e professores para realizar essa educação sexual de forma adequada. entendi. E existe também profissionais se capacitando como eu. O meu trabalho hoje é oferecer palestra para as escolas, capacitação para os professores, oficinas com as crianças de autoproteção, de trabalhar também as suas emoções, e também para igrejas. Ah, você também faz para igreja? Igrejas, ONGs, órgãos públicos, qualquer profissional que trabalhe com crianças, um pediatra, entendi. um fonoaudiólogo, um dentista. Então, seu treinamento não é só para os professores, também serve para os pais. Também serve para os pais e para qualquer profissional que trabalhe com a criança. Porque essa criança que sofreu, que está sofrendo abuso, ela pode ser atendida por qualquer um desses profissionais. Existe um relato de um caso de uma criança que foi atendida por um dentista. E o dentista, quando observou a boca da criança, notou que o céu da boca da criança não estava, tinha hematoma e tinha uma formação no céu da boca que não era comum. Sim. E aí descobriu que essa criança estava sofrendo abuso. Entendi. Então é uma gama bastante grande de profissionais que conseguem todo profissional que vai receber ali uma criança ou um adolescente, ele precisa estar capacitado para perceber se está acontecendo um caso de abuso com aquela criança ou aquele adolescente. E precisa também fazer a notificação. Porque muitas pessoas, às vezes, percebem o caso ou desconfiam do caso, mas temem fazer a notificação. Onde é que a pessoa faz essa notificação? Essa notificação ela pode ser feita no Disque 100, que funciona 24 horas em tempo ininterrupto. E ela é feita de maneira anônima. Sim. Você suspeitou, você só precisa suspeitar que está acontecendo um caso de abuso e você faz a notificação. Você vai dar o endereço, vai falar do suspeito e você não vai ser identificado. Sim. Ou você pode recorrer ao Conselho Tutelar, ou você pode recorrer ao Ministério Público. Deixa eu só entender, quando você faz essa notificação lá para o Disque 100, eles repassam isso para o Conselho Tutelar e o Conselheiro Tutelar vai até a casa dessa criança? É assim que funciona? Funciona assim. E Entendi. cada órgão, ele toma as devidas providências. Sim. Né? Se você faz a notificação para o Conselho Tutelar vai agir. Você faz a notificação para o Ministério Público, ele vai agir. Você vai numa delegacia, existe delegacia especializada ao atendimento da criança e do adolescente. Sim. A delegacia vai agir. Então, há vários canais que você pode fazer essa notificação, mas você não pode se calar. Então, se a escola descobre um caso de abuso, a escola precisa notificar. Porque se a escola não notificar, ela vai estar sendo conivente com o abuso que acontece com aquela criança. Então, ela vai estar fazendo parte do crime que está acontecendo. A escola ela precisa ser encorajada a ter essa atitude. Escolas, igrejas, familiares. Acontece muitos casos em que as mães sabem que seus filhos, principalmente suas filhas, estão sendo abusadas, mas elas não notificam, porque é alguém da família, porque não quer
causar um escândalo. Às vezes a igreja não notifica porque não quer causar um escândalo, a escola não quer perder os seus alunos, não quer que os pais fiquem inseguros se acontece um caso de abuso ali dentro. Entendi. Mas enquanto os adultos se calam, as crianças sofrem, padecem. Né? Sim. Mas então, pelo que eu entendi desses canais de notificações, pode ser o Ministério Público e o mais rápido é o Disque 100. E usando o exemplo que você falou lá, pô, um vizinho seu vai esperar, aí você vê à noite, vai esperar amanhecer para não internar. E quando você liga lá no Disque 100, ele encaminha de imediato uma pessoa na casa dessa criança? É isso que eu quero saber. A gente não pode dizer que vai ser de imediato, porque nós trabalhamos com um sistema e que nós sabemos que ele falha. Entendi. Então, o Conselho Tutelar aqui de João Pessoa, do bairro de Mangabeira, ele pode agir imediatamente, tirar essa criança da casa do abusador, do suspeito. Sim. Mas possa ser que lá em Bahia não aconteça da mesma forma. Entendi. E deixa eu te perguntar, a gente se encaminhando para o final, eu queria que você deixasse, como você é especialista na área, um conselho, não para as crianças, claro, mas principalmente para os pais. O que observar nas suas crianças? Você me falou sobre mudança de comportamento repentina, mas você é especialista. Aí eu toquei no assunto da internet, porque hoje, não só pornografia, né? Você abre rede social, tem dança de menininha, de biquíni, de não sei o que, e uma criança de 3, 4 anos, entendo eu, que não deveria estar assistindo esse tipo de conteúdo. Certeza. Então, eu quero que você deixe uma mensagem, na verdade, um conselho que você poderia aconselhar para os pais das crianças de 0 a 12 anos. O que observar, o que ficar ligado, qualquer mudança de comportamento já vale a pena dar uma olhada, entendeu? Isso, qualquer mudança de comportamento da criança vale considerar um abuso que ela possa estar sofrendo. Não é anormal, qualquer mudança eu já levo para o extremo, porque é melhor eu me preparar para o pior e que se o melhor vier, tudo bem, né? O ideal é você observar o comportamento dessa criança. Uma criança de 4 anos de idade, que ela mostra sua calcinha ou a cueca, ou mesmo a sua parte íntima para um coleguinha, ela está na fase da descoberta. Então, nem sempre esse comportamento vai ser porque sofreu um abuso, é porque está descobrindo que o menino é diferente da menina. Mas, se essa criança tem esse comportamento e começa a ter um comportamento sexualizado, começa a fazer cenas eróticas, a reproduzir cenas eróticas. Dancinha com mão no joelho é cena erótica? Aí vai depender também se você erotiza, se o pai, se a família erotiza a criança. Porque se ela é erotizada, se ela é estimulada a ter esse comportamento, então ela está sofrendo o abuso por ser erotizada, né? Mas isso não quer dizer que tem ali um abusador intencional praticando o abuso para ter gratificação sexual. Entendi. Então vale a pena para o pai e para a mãe observar qualquer tipo de mudança no comportamento, que seja assim algo anormal. A criança não fazia e começa a fazer aquilo. Você não vai taxar que está sofrendo um abuso, mas você vai pensar que existe uma possibilidade. Pode ser muitas outras coisas, mas pode ser também um abuso, né? Sobre a questão das telas. O uso do celular, ele é muito perigoso para as crianças. Sim. Em vários aspectos, cognitivo, emocional, causa distúrbios alimentares também, prejudica a visão, mas ele também é uma porta de entrada para que a criança ela seja abusada. Sim. E é uma porta de entrada para que a criança ela tenha acesso à pornografia. Então, usando o celular, a criança de 5, 6 anos pode ter acesso à pornografia. E uma criança que tem 7 anos, 8 anos, que já tem o vício de estar jogando no celular, num tablet, ela pode estar sendo aliciada por um pedófilo. Sim, que se passa por criança. Que se passa por criança. E aí, como que vai acontecer esse abuso? É só o acesso à pornografia que a criança vai ter? Isso que já é um grande problema? Não. Mas essa criança, ela pode aliciar outras crianças. Ela pode começar a mandar nudes
para esse pedófilo que vai usar essas fotos. Eu fiquei impressionado quando você falou, porque eu entendi que era de criança para criança, nudes, eu falei, sério? Ou vídeos para reproduzir. Ela pode, uma criança mais velha, ela pode dizer, ó, se tem uma criança mais nova, e aí chama a criança mais nova, e aí o mais velho pode praticar o abuso contra a mais nova para fornecer esse material ao abusador. E o abusador, ele não vai fazer isso assim, rápido. Não, primeiro ele vai envolver a criança, primeiro ele vai buscar conhecer as fragilidades da criança e onde que ele pode preencher essas fragilidades. Por exemplo, meu pai não me dá atenção, meu pai e minha mãe trabalham a semana todinha e eu só vejo eles na hora de dormir, eu fico muito triste com isso. Aí ele vai dizer assim, olha, mas eu tô aqui, eu sou seu amigo, eu tô o tempo todo com você. E aí ele vai construindo esse relacionamento. Sim. Quando ele tiver construído um relacionamento de confiança, aí ele vai começar a aliciar a criança, a ponto de fazer as ameaças, dizer, olha, e agora se você contar para os seus pais o que você fez, o que eu faço, eles vão ficar sabendo também o que você fez. Então ele prende ali aquela criança e aquela criança fica amordaçada, sem conseguir... Todo abuso sexual também acarreta um abuso psicológico. Psicológico e emocional. Entendi, faz todo sentido. Jennifer, eu vou deixar a câmera para você. Deixe sua rede social, o pessoal que se interessou pelo assunto que você traz, que para mim é de extrema importância, e quiser acompanhar mais do seu trabalho, e depois a câmera volta para mim e eu finalizo. Então, quem quiser acompanhar meu trabalho, me siga no Instagram, Jennifer Guimarães, educadora. Lá eu tenho muitos conteúdos sobre esse tema. Também ofereço palestras em igrejas, em escolas, para capacitação de pais, profissionais, para saberem fazer essa atividade de proteção com as crianças, de prevenção também. E também trabalho com oficinas infantis, sempre abordando a educação sexual e emocional. Se vocês quiserem também conversar sobre o desenvolvimento infantil, vocês também podem estar me encontrando no Pedagogia _ no Pedagogia em Casa _ 24. Também é um canal que eu estou tratando sobre o desenvolvimento infantil e também dando umas pinceladas de dicas sobre alfabetização. Show de bola. Senhoras e senhores, essa foi Jennifer Guimarães. É isso aí, Jesus te abençoe e até a próxima.